pessoal, eu sou Carol Glaquian, psicóloga especialista em psicologia positiva e vim aqui gravar esse vídeo para falar um pouco sobre divórcio e algumas dicas de como os pais podem conduzir com os filhos quando esse processo acontece nas famílias. Bom, a primeira dica é o uso de livros infantis para falar sobre o tema. Muitas vezes os pais ficam muito perdidos, como abordar com as crianças, o que eles devem, o que eles não devem falar, qual é a maneira, como que eles adequam a linguagem, e esse é um processo difícil sim, porque muitas vezes as crianças não têm a compreensão que nós temos, então é difícil explicar para elas. Os livros infantis muitas vezes fazem essa ponte, porque eles são justamente feitos para transformar uma linguagem adulta, né, de uma questão, né, do mundo adulto mesmo, para linguagem infantil. Então, se você está na dúvida, procure livros infantis que ajudem a abordar o tema. O segundo ponto é os pais tomarem bastante cuidado para deixar claro para a criança que o que está acabando é a relação homem e mulher, de casamento, e não a relação mãe e filho, pai e filho. Muitas vezes as crianças não entendem muito bem como é que vai se desenhar esse processo mais para frente. Então, toma bastante cuidado para deixar claro para a criança que isso é uma questão de adulto, né? Que adultos casam e descasam, mas que uma relação de pai e filho vai se preservar. O cuidado também nesse ponto é porque o processo de divórcio ele já é bastante doloroso para a criança. E muitas vezes, quando ele ainda vai perder a figura de pai ou mãe, esse processo se torna ainda muito mais doloroso. A perda da família por si só já é um processo difícil para os filhos. A terceira dica é muito cuidado com comentários soltos por aí. Muitas vezes a gente fala, não, eu conversei super direitinho com meu filho, mas muitas vezes deixa escapar comentários quando alguém liga, quando alguém pergunta, que acabam falando mal do pai ou da mãe. Então, um radar muito ligado. Eu sei que muitos pais falam, eu tomo cuidado com isso, mas no calor das emoções, e muitas vezes esses pais, por esse processo, estão passando também por um momento difícil, acabam sim deixando escapar muitas vezes que, né, falando mal um do outro, às vezes avós, enfim. É difícil para a criança estar nesse meio, então bastante cuidado com o que é abordado. A outra questão é também perceber se a criança não está tomando partido ou dores de algum lado. Quando fica claro para a criança que existe muita raiva e que os lados estão machucados, às vezes as crianças ficam com dó dos pais, né? E acabam querendo se aproximar ou falar mal do pai ou falar mal da mãe porque sabe que vai ficar bravo ou aquele pai ou aquela mãe precisam daquele apoio. Então, cuidado também para os filhos não virarem pais dos pais, né? Vocês precisam cuidar deles e não eles de vocês, tá bom? Um beijo!